ninguém é como o nosso Deus. Aleluia. Quantos querem mais de Deus aqui? Deixa eu ver desse lado. Quantos querem mais de Deus? Aqui no meio, quantos querem mais de Deus? Nesse canto aqui, quantos querem mais da presença do Senhor? Aleluia. Então estou pregando para o público certo. Estou pregando para homens e mulheres nessa noite que querem mais da presença do Senhor. Estou pregando para homens e mulheres que estão famintos e sedentos pela presença do Senhor. Estou pregando para homens e mulheres que o coração está em brasa pela presença do Senhor. O tema da mensagem dessa noite é 40 dias. Quantos creem que dentro de 40 dias Deus pode mudar a sua sorte? Quantos creem que dentro de 40 dias Deus pode transformar a tua história? Amados, estou trazendo esse tema para os irmãos, porque os irmãos sabem que todos os dias nós estamos aqui na oração da madrugada. E todos os dias nós meditamos na palavra do Senhor, capítulo por capítulo. E amanhã estaremos em Levítico, capítulo de número 15. E o que me chamou a atenção nos capítulos iniciais, no livro de Gênesis e Êxodo, foi justamente a presença desse número 40. Aparece várias vezes do Velho ao Novo Testamento o número 40. Assim também como o número 7, que fala da perfeição de Deus. Assim como o número 3, Pai, Filho, Espírito Santo. O templo, que era átrio dos gentios, o lugar santo, lugar santíssimo. Como também é corpo, alma e espírito. Mas esse número 40 me chamou a atenção. E o pregador, ele prega daquilo que o coração está queimando. E isso está ardente em meu coração. Sobre 40 dias. E tanto é que nós estamos no propósito, toda a igreja do Senhor, 40 dias de oração e consagração a Deus. Quantos podem dar glória a Deus? 40 dias buscando a presença de Deus, porque cremos que grandes coisas estão por vir na minha vida, na vida do irmão, na vida da irmã e na igreja do Senhor Jesus. Amados, meditando na palavra do Senhor, alguns textos. Olha o que diz a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 7, versículo 4. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40. 40 dias e 40. Preste atenção então, que Deus chama a família de Noé para um propósito. Dizendo para Noé, para aquela família, preparem uma arca. Que eu farei chover sobre essa terra 40 dias e 40 noites. Abra agora em Deuteronômio, no capítulo 9, versículo 9 a seguir. Moisés esteve no monte jejuando, e nós sabemos disso, no monte Sinai. Amados, no primeiro jejum de Moisés de 40 dias e 40 noites, Deus entrega para ele as tábuas da lei. Olha o que está escrito no texto. Subindo eu ao monte, ao receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco. Fiquei no monte 40 dias e 40. Não comi pão e nem bebi água. Continua. Deu-me o Senhor as 2 tábuas de pedras, escritas com o dedo de Deus, e nelas estavam todas as palavras segundo o Senhor havia falado convosco no monte, do meio do fogo, estando reunido todo o povo. A fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. E o Senhor me disse, levanta-te, desce depressa daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito já se corrompeu, cedo se desviou do caminho que lhe ordenei. Imagem fundida para si o fez. Falou-me ainda o Senhor dizendo, atentei para este povo e eis que ele é povo de dura cerviz. Deixa-me que o destrua e apague o seu nome de debaixo dos céus e te faça de ti a nação mais forte e mais numerosa do que esta. Aí nesse momento, Moisés o libertador, Moisés o intercessor. Então me virei e desci do monte, e o monte ardia em fogo, as 2 tábuas da aliança estavam em ambas as minhas mãos. Olhei e eis que havíeis pecado contra o Senhor vosso Deus, tinhais feito para vós
outros um bezerro fundido. Cedo vos desviaste do caminho que o Senhor vos ordenara. Então peguei as 2 tábuas e arrojei das minhas mãos e as quebrei ante os vossos olhos. Prostrado estive perante o Senhor como dantes, 40 dias, 40 noites não comi pão e não bebi água, por causa de todo o vosso pecado, que haveis cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. 2 vezes Moisés está no monte Sinai, a primeira para receber as tábuas da lei, a segunda para pedir perdão, para interceder pelo povo. Amados, Moisés também não está aqui no texto, mas quando você pega Atos capítulo 7, o discurso de Estevão, você vai ver Moisés 40 anos na terra do Egito, comendo na terra do Egito e sendo educado pelo Egito. Mas após os 40 anos ele teve saudade do seu povo e do seu irmão, e indo encontrar o seu povo, viu uma briga acontecendo e foi apartar, matou um soldado egípcio. Precisou sair fugido para o deserto. No deserto de Midian, passou 40 anos da vida dele naquele lugar, pastoreando ovelhas. No fim de 40 anos, Deus se apresenta para Moisés no Monte Horebe, onde a sarça ardia e não se consumia. E naquele momento, Deus envia Moisés para libertar o povo rumo à terra prometida. E mais uma vez agora, esse ciclo de Moisés dura 40 anos. Moisés viveu 120 anos e a vida dele está separada em 3 ciclos de 40, 40 e 40. 1 Samuel capítulo 17, versículo 16, fala sobre o gigante Golias. 1 Samuel capítulo 17, versículo 16, chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, apresentou-se por 40 dias. 40 dias o exército dos hebreus estava no alto do monte. Pela manhã Golias se apresentava e falava assim: não tem homem neste lugar? Será que tem algum soldado que possa me enfrentar? Estou aqui para lutar com um de vós. E chegava no final da tarde, ele voltava novamente e falava assim: estou em busca de um soldado hebreu para lutar comigo. Não tem homem aí neste lugar? A mente psicológica daquele exército hebreu estava em choque, porque eles dormiam e acordavam com Golias amedrontando, Golias se levantando contra eles. Mas no final de 40 dias, se você for ler o texto, Deus levanta Davi para defender aquele povo que estava naquele lugar. 1 Reis capítulo 19, versículo 8, declara a palavra do Senhor. 1 Reis capítulo 19, versículo de número 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Semana passada eu preguei sobre Elias neste lugar. Eu falei para os irmãos, na hora da provação, o Horebe é naquela direção. Amém? Então 40 dias e 40 noites, Elias cruzando o deserto em jejum para ter um encontro com Deus dentro daquela caverna. Em Jonas, no capítulo de número 3, no versículo 4 ao versículo 10, olha o que declara a palavra do Senhor. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ou seja, aquele profeta estava naquele lugar dizendo: dentro de 40 dias, Deus destruirá essa cidade. Dentro de 40 dias, Deus vai destruir Nínive. E qual foi a resposta que o povo deu? Pode continuar. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Continua, por favor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco, assentou-se sobre cinza e fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem os levem a pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco,
tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. 40 dias Jonas profetizando que a cidade seria destruída. Os homens daquela cidade se levantaram em jejum e oração, e Deus mudou a sorte daquele povo. 40 dias Jesus jejuou e orou no deserto. Mateus capítulo 4, versículo de número 2, 40 dias, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O próprio Filho de Deus, aquele que se despojou da sua glória, antes de dar início ao ministério, antes de começar a obra, ele tira 40 dias de oração e de jejum. E para fechar, Atos capítulo 1, no versículo de número 3, depois da ressurreição de Cristo, antes de ser assunto aos céus, a palavra do Senhor declara: e este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Quantos podem dar glória a Deus nessa noite? 40 dias, um período para Deus falar contigo. 40 dias para você entrar em um propósito com Deus. Quantos podem dar glória a Deus? 40 dias para Deus mudar a história do teu casamento. 40 dias para Deus mudar a história da tua família. 40 dias para Deus te libertar do vício que você está vivendo hoje. 40 dias para Deus fazer algo novo sobre a tua vida. Amados, os textos que nós acabamos de ler, nós podemos aprender com esses homens. Primeiro, Noé, ouvindo a voz de Deus, obedeceu. Isso fala de atitude. E começou a construir a arca. E a obediência de Noé o levou para dentro dela durante 40 dias e 40 noites. A chuva veio sobre aquela água e a tempestade, mas aquela família foi protegida durante 40 dias de dilúvio dentro daquela arca, porque obedeceram o Senhor, fizeram conforme Ele tinha dito. E o problema é que muitas vezes nós ouvimos a voz de Deus, mas não queremos obedecer. Pastor, quando é que eu escuto a voz de Deus? Todos os domingos que você vem na igreja, nós apregoamos a palavra de Deus. Mas a pergunta é, quando chega na segunda-feira, eu tomo a decisão de viver essa palavra, ou é só mais uma palavra poderosa que o Wander pregou no domingo à noite? Eu preciso tomar uma posição de ouvir a palavra de Deus e obedecer. E quando vir a tempestade sobre a minha vida, Ele me guarda e Ele me protege de toda a violência do dilúvio, no nome do Senhor Jesus. Moisés esteve 40 dias no monte orando. Durante esses 40 dias de oração e de jejum, a palavra diz que Deus entregou as tábuas da lei escrita com o próprio dedo de Deus. Ou seja, depois de 40 dias e 40 noites, ele experimenta algo sobrenatural de Deus. Mas o povo lá embaixo se corrompeu. Muitos não aguentam esperar um período de 40 dias. Muitos se desviam, muitos se afastam. E quando ele chega lá embaixo, vê tudo aquilo acontecendo, e ele quebra as tábuas da lei e destrói aquele bezerro, ele volta para o monte novamente, e ali ele permanece mais 40 dias em oração e em jejum. Mas agora esses 40 dias de oração e de jejum é para pedir: Deus, tenha misericórdia do povo, Senhor, tenha misericórdia dos teus filhos, Pai. Se você pegar o livro de Êxodo, a partir do capítulo 32, você vai observar que naquele momento Deus fala para Moisés: Moisés, o meu anjo subirá com vocês. Vocês vão conquistar a terra prometida, porque o meu anjo irá junto com vocês. Amados, naquele momento, se eu estivesse naquele lugar, eu já falaria assim: muito obrigado, Deus, porque o seu anjo está comigo.
Mas Deus vira para o Senhor naqueles 40 dias de oração e de jejum e fala: não, Deus, sem a tua presença nós não iremos. O que nós queremos é a tua presença. Será que você quer a presença de Deus mesmo? Porque a gente sabe quando alguém quer a presença de Deus, porque o coração está queimando, o coração está incendiando, ele está faminto, ele está como uma criança que chora pelo leite materno, ele está como aquela pessoa que está sedenta em busca de um copo d'água. É esse tipo de pessoa que o Senhor está procurando, e encontrou isso na vida de Moisés. Não, Deus, sem a tua presença nós não iremos. Sem ti eu não irei. Sem a tua presença eu não irei. Tem até um louvor do Jason Lee. Você sabe o trecho dessa canção? Espírito Santo de Deus, fala aos corações nessa noite. Sopra sobre nós, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Sem ti não irei, sem ti não irei, não me deixe sair da tua presença. E Moisés clamava dizendo: sem ti não irei, sem ti não irei, não me deixe sair da tua presença. Ele, naquele jejum e naquela oração, ele ainda pede mais. Moisés já tinha visto a sarça ardendo, já tinha visto o mar se abrindo no meio, viu Deus com braço forte tirando o povo da terra do Egito. Ele pede para o Senhor: Senhor, eu quero ver a tua glória. Eu quero ver a tua glória, Senhor. E Deus fala assim: Moisés, homem algum que viu a minha face pode ficar vivo. Mas como você está pedindo, Moisés, como você está aqui em oração, você está aqui em jejum, Moisés, pelo povo, eu vou te mostrar. E colocou Moisés na fenda da rocha e a mão sobre a fenda, e passou, e Moisés conseguiu ver o Senhor pelas costas. Moisés conseguiu ver a glória de Deus. Um homem que esteve no monte orando e jejuando. E com ele eu aprendo que se nós buscarmos a presença do Senhor, talvez de uma maneira como você nunca buscou antes. Talvez hoje você está na igreja e fala assim: pastor, eu estou na igreja todo domingo. Amados, estar na igreja todo domingo é uma coisa, mas um coração incendiado, um coração faminto pela presença do Senhor é a outra coisa. Todo momento você quer mais de Deus. Oh, Deus, quebra a pedra, quebra a dureza dos corações nessa noite, Pai. Oh Deus, tira de nós a religiosidade, desperta homens e mulheres que vão arder em brasa. Nos deixa ser a geração que busca. Se você sabe cantar, cante Sua glória, mais que a própria vida. Nos deixa ser a geração que busca Sua glória, mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei, não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei, não nos deixe sair da tua presença. O jejum e a oração pode mudar a tua história. A consagração a Deus pode mudar a tua história.
Eu preciso tomar uma atitude hoje, porque senão será mais uma palavra poderosa que o pastor pregou durante o domingo, mas essa palavra tem que mudar a minha vida, tem que mudar a minha história. Em nome do Senhor Jesus, eu creio que Deus está transicionando a igreja para algo novo, mas eu quero dizer, você quer participar desse algo novo, você quer receber algo novo na tua vida, então se prostra diante da presença do Senhor. 40 dias, Golias ficava perguntando se havia alguém que pudesse lutar com ele. 40 dias, aquele gigante desafiando o povo de Deus. 40 dias, ele perguntando se não havia homem naquele lugar. E Deus fala assim: peraí, deixa completar os 40 dias que eu estou enviando alguém do seu tamanho, Golias. Deixa completar 40 dias que eu vou enviar alguém do seu tamanho, Golias. Você não sabe com quem você está mexendo. Eu não sou Baal, eu sou o Deus dos exércitos. Vou enviar alguém do teu tamanho, Golias. Chega lá no campo de batalha depois dos 40 dias, um menino com uma funda na mão. E Golias pergunta: sou um cachorro, sou algum cão para você vir com pedaço de pau e com pedra para cima de mim? Não, Golias, eu vou na força do meu Deus. E aquele dia Golias tombou e teve a cabeça cortada naquele lugar. Deus se revelou ao povo como um grande Deus e poderoso e soberano. Amados, 40 dias para Deus transformar a tua dias, 40 dias para você viver algo novo, mas é necessário que você tome uma atitude diante do Senhor. Amados, semana passada eu falei sobre Elias. Elias caminhou naquele deserto durante 40 dias e 40 noites. Como eu disse para vocês, se ele quisesse fugir da presença do Senhor, ele não iria para Horebe. Ele teria ido para o mar da Galileia, para o rio Jordão, qualquer lugar desse planeta, menos o Monte Horebe, porque o Monte Horebe, o Monte Sinai, era conhecido naqueles dias como um lugar da presença do Senhor, como um lugar onde Deus se manifestava. E é para aquele lugar que Elias vai, orando e buscando a presença do Senhor, e entra naquela caverna, e ali naquela caverna, ele tem um encontro sobrenatural com Deus. Sabe por que ele teve um encontro sobrenatural? Porque durante 40 dias e 40 noites, ele estava em jejum. Então Deus fala com Elias, e Deus tira Elias daquela caverna, e agora a gente vê Elias muito mais forte ainda, desce lá embaixo, termina a missão, e a palavra do Senhor diz que ele é arrebatado pelo próprio Deus, porque ele cumpriu o propósito de Deus, porque ele caminhou em oração e em jejum diante do Senhor. Esse povo de Nínive não era um povo que tinha temor de Deus. De repente Jonas aparece naquela cidade profetizando que aquela cidade seria destruída. O rei poderia ter dito: eu não vou ouvir ninguém, eu sou o rei, eu sou o soberano, quem é esse que está falando isso? Mas o rei, ouvindo aquele profeta, chamou os seus servos, chamou o seu reino e apregoou um jejum diante do Senhor, e o jejum mudou a sorte daquele povo, mudou a história daquele povo. E eu creio que se um povo se levantar em oração e jejum, o Senhor lá dos céus ouvirá as orações e vai responder em nome do Senhor Jesus. 40 dias para Deus mudar a tua história, 40 dias para Deus fazer algo novo na tua vida. Jesus, 30 anos, quando ele completa 30 anos, a maioridade para o povo judeu, ele agora é batizado nas águas do rio Jordão, e o Espírito de Deus o leva para o deserto. Ele era filho de Deus, ele não precisava de orar e de jejuar durante 40 dias naquele deserto, mas a palavra diz que ele passou naquele lugar 40 dias e 40 noites, jejuando e orando para começar o ministério, jejuando e orando para começar a sua missão. E ao término de 40 dias, o próprio Satanás veio para afrontá-lo. Ei, se você está orando, jejuando e consagrando, o inferno pode se levantar, mas você vai vencer, mas você vai vencer.
diabo veio e tentou trabalhar a identidade do Senhor Jesus. Será que você é mesmo filho de Deus? É assim que Ele faz comigo e com você? Será que você é mesmo um intercessor? Será que você é mesmo um músico? Será que você é mesmo, um líder de célula? Será que você é mesmo um homem de Deus, uma mulher de Deus? Mas se você estiver em oração, jejum e consagração, você vai falar assim: eu tenho certeza que quem eu sou lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus. Aleluia! São homens que mudaram a história, que tomaram uma posição diante do Senhor, e nessa noite eu estou pregando para a igreja. Uma igreja, quando eu falo de uma maneira geral, que está acostumada com o fast food. Hoje eu quero pizza, amanhã eu quero baguncinha, eu quero um samba, eu quero agora, é o imediatismo, eu quero agora, eu quero uma oração que vai mudar, mas não toma uma atitude, uma postura de mudança. Amados, é tão triste quanto eu estou no aconselhamento. Eu tenho os discipulados e também tenho aconselhamentos. Às vezes alguém me procura falando: pastor, eu preciso de um conselho do Senhor. E aí essa pessoa entra no escritório e eu começo a conversar com essa pessoa. E aí no final eu falo: olha, meu irmão, você precisa orar, você precisa jejuar e você precisa ler a Bíblia, você precisa fazer isso, isso, isso. Semana que vem você me procura, semana que vem ela volta e eu falo assim: meu irmão, você orou? Eu não tive tempo. Irmão, você não teve tempo? Não tive tempo. Então quer dizer que ninguém aqui tem tempo. Você leu a Bíblia, um capítulo? Não tive tempo. Então ninguém aqui tem tempo também. Eu fico assim: meu Deus, tudo que você fala para fazer a pessoa não faz. E muitas vezes quando você vai ao médico, se você tem um problema de coração gravíssimo, ele te passa uma receita, no outro dia você compra os remédios e começa a tomar, com medo de morrer. No outro dia você começa a ler a receita e tomar os comprimidos com medo de morrer. Mas quando é para você tomar uma posição diante de Deus, você não toma uma posição diante de Deus. Eu percebo que muitas vezes as pessoas que querem um aconselhamento, você sabe o que elas estão esperando o pastor, naquele momento lá do aconselhamento? Terra! Fogo! Ar! E a vida transformou. Mas não querem pagar um preço, não querem se consagrar. Talvez se eu pegar um cortador de unha nessa noite e falar: faça uma fila aqui que eu vou orar com você, mas um pedaço da unha eu vou cortar. Ah não, pastor, não, minha unha não vai tirar nenhum pedaço. Eu não quero renunciar nem um pedaço da minha unha. Irmão, só um pedacinho não. Precisa de renúncia. Precisa custar. Pastor, mas a salvação é de graça. Sim, a salvação é de graça. Mas tem coisas na nossa vida que nós precisamos lutar. Batei e abri-se-vos-á, pedi e recebereis, buscais e achareis. Então por que Jesus fala isso? Está falando de alguém que está batendo na porta. Deixa-me entrar, eu preciso entrar. E a pessoa está batendo naquela porta desesperadamente. Deixa eu entrar. E a porta se abre para ela entrar. Aquela pessoa que está falando assim: me ajuda, Deus, tem misericórdia da minha vida, me ajuda, Senhor, eu preciso de um milagre. Deus, entra com providência e com uma resposta na minha vida. Os anjos vêm atender aquele pedido de oração, porque aquela pessoa está ali insistente orando. Aquela pessoa que está buscando aonde que está essa presença do Senhor. Pastor, o que eu faço para ter mais de Deus na minha vida? Eu quero Deus, eu preciso de Deus. Aonde eu encontro Deus? Eu quero mais Deus, eu preciso de Deus. Deus se revela e se manifesta a Ele. É isso que nós precisamos hoje. Amados, Jesus levou 40 dias no deserto se preparando para o ministério. E muitas vezes as pessoas chegam em mim e elas querem fazer parte de algum ministério da igreja, mas não querem pagar o preço de consagração. Não querem pagar o preço de jejum e de oração e de separação a Deus. Mas nós precisamos ter essa consciência. Amados, eu creio que a consagração, ao jejum e a oração pode fazer coisas tremendas na sua vida. Quantos creem nisso? Uma certa ocasião,
Minha esposa contando um testemunho aqui na semana passada, eu estava lembrando que na época eu tinha ficado com um carro e esse carro estava financiado. E para não ficar com a dívida, eu vendi esse carro para uma pessoa. Eu tinha 23 anos. Inexperiente. Vendi o carro. E esse homem desapareceu com o carro de Cuiabá. E eu fui morar em Barra do Bugres, passou 4 meses, a dívida no meu nome e agora eu não tinha mais o carro também. E eu corri atrás de um lado para o outro para tentar resolver. Só tinha uma multa com o nome do irmão dele, né, Júnior, não sei o que lá, Júnior. Eu falei, e agora? Esse homem desapareceu de Cuiabá. Ele devia para um agiota muito famoso aqui em Cuiabá. Então ele desapareceu do mapa. Eu tinha 23 anos, ou seja, 21 anos, 22 anos atrás que isso aconteceu. Aquele tempo era diferente, amados. Eu tenho que entrar para a consagração, eu tenho que buscar a presença do Senhor. Eu lembro que comecei o meu primeiro dia de oração e de jejum, e comecei a orar e comecei a jejuar, orando e jejuando, orando e jejuando. E aí no primeiro dia eu fui naquele nome, aí eu peguei uma lista telefônica. Aquele tempo, vocês sabem o que é lista telefônica? É um livro grande, tinha página branca de um lado e página amarela. E aí eu peguei e comecei a procurar, falei, se é Júnior, talvez tenha ele aqui e tal. E descobri o nome do pai. Eu falei, esse aqui deve ser o pai, porque o nome é igual, mas não tem o Júnior. E aí estava o telefone ali, eu liguei. Liguei, pedi informação na Telemate, naquela época, era um telefone de um outro estado, e liguei. Alô, quem está falando? Aqui é o fulano de tal, aqui é o Vander de Barra do Bugres. Ah, tá, você está falando comigo, eu sou de São José, São Félix, não sei das quantas, a 1.600 quilômetros daqui, lá dentro de Rondônia, na divisa com Bolívia. Eu falei, então, eu vendi um carro para o seu filho, você é o pai do fulano de tal, eu vendi um carro para o seu filho, ele não me pagou e desapareceu, por acaso ele não está por aí? Não, aquele não está, e não me liga mais não. Plá. E eu continuei orando e jejuando, 7 dias, orando e jejuando, orando e jejuando. Quando terminou os 7 dias, eu vim aqui para Cuiabá resolver uns negócios, minha esposa ficou em Barra do Bugres, e aí eu fui junto com o pastor Valdivino orar no monte. Nós fomos mais cedo, 6 horas, quando deu 9 horas a gente desceu. E aí, quando eu cheguei na casa da avó dela, eu peguei algumas fichas e fui no orelhão. Naquele tempo a gente não tinha celular. Orelhão, gente. Orelhão é um negócio que colocava ficha. E coloquei algumas fichas e liguei novamente. Falei, olha moço, né, me ajuda. O seu filho comprou o carro, não pagou e agora eu estou com a dívida e estou sem o carro. Ele falou assim, eu vou abrir meu coração contigo. Aquele cara não presta. Nós brigamos aqui em casa, quase que saiu morte. E ele pegou esse carro que você vendeu para ele, ele foi para Rolim de Moura. Eu falei, agora ficou fácil. Voltei para Barra do Bugre, cheguei lá, vendi um sonzinho que eu tinha. O dinheiro era da passagem de ônibus para ir, não tinha dinheiro para voltar, e dava para comer 2 salgados na ida e 2 salgados quando chegasse lá. E aí nessa hora é bom a gente ter cunhado, né? Eu chamei um cunhado meu e ele embarcou nessa história também, e nós estávamos arrumando a mala, um tio da minha esposa chegou e falou assim, mas vocês vão lá, e se achar o carro, como que vocês vão colocar gasolina? Eu falei, isso aí é uma outra pergunta, não importa. Aí chega lá, a gente resolve, o problema é achar o carro. E aí entramos naquele ônibus, nós chegamos em Rolim de Moura, no outro dia, 9 horas da manhã. Amados, quando eu desci do ônibus, coloquei o meu pé no chão e olhei o tamanho daquela cidade, uma cidade do tamanho de Cáceres, parece que a ficha caiu, as pernas tremeu, tem? E o meu cunhado do lado. E o meu cunhado falou assim, e agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos na polícia apresentar o mandato de busca e apreensão. Então vamos lá, eram umas 9 horas e a gente foi na polícia. Aí eu pensei assim, poxa, quer ver que os policiais vão falar assim, nossa, que bom que você chegou aqui, né? Vamos andar na cidade aí procurar o carro. Aí cheguei lá, eles nos atenderam e falaram assim, beleza, se vocês acharem o carro, avisa pra gente que a gente vai lá. Falei, tá bom, obrigado. Voltei para a avenida principal e olhei aquela avenida enorme, não tem? E aí meu cunhado falou assim, e agora, para onde que nós vamos? Nós vamos descer naquela direção. Amados, por dentro de mim, andando aqui do lado do meu cunhado, dentro de mim minha alma gritava, o que eu estou fazendo aqui? E agora, o que vai ser? E eu olhei, Oriandarabachorianda, nós vamos encontrar o carro. Oriandarabachoriandarabanaias. Eram umas 9 horas, descendo a avenida. Quando eu olho para um corredor assim de uma oficina, olho lá no fundo,
vejo o carro parado lá. Dentro de meia hora, dentro de Rolim de Moura, eu encontrei o carro. Eu falei, Dito, olha lá o carro lá, olha lá o carro. Aí a gente já correu pro orelhão com as fichas, não tem? É da polícia, pode vir aqui pegar o carro. E eu tinha orado, falei, Senhor, o dia que eu encontrar esse carro, eu não quero tiroteio, Senhor. Me entrega esse carro, Senhor, em paz. Aí chamaram o dono da oficina falou, o carro não é meu, é de um cliente. Chamaram o cliente falou assim, o carro é seu? Falei, então tá aqui a chave, ó, pode pegar. Aí me entregaram a chave, eu falei, agora estou com o carro. O problema é que o carro estava estragado. Ligamos para alguns familiares, não tinha dinheiro para ajudar a gente. Eu falei, agora lascou. Nós estamos com o carro, não tem como ir embora, não tem dinheiro, não tem nada. Ficamos um dia dentro do carro. Aí o dono, o cara que comprou o carro, ficou com dó de nós. Ele passou lá mais tarde e falou assim, e aí, já almoçaram? Eu falei, não. Então vamos lá em casa. Eu falei, Dito, fica de olho, ele chamou a gente para almoçar na casa dele. Né? Almoçamos na casa dele. Aí, outro dia a gente estava lá também, passando fome dentro daquele carro, morando dentro do carro. Aí chegou o mecânico e falou assim, vocês não almoçaram ainda hoje? Eu falei, não, então vocês vão almoçar em casa. Fomos almoçar na casa do mecânico. Chegou o dono da oficina e falou assim, olha, eu estou indo lá para Juína e vou por Vilhena. Vou fazer trilha com o meu Jeep. Se vocês quiserem eu dou uma carona. Eles não tinham uma peça. Se quiser eu te dou uma carona, você amarra esse carro seu atrás do Jeep. Eu falei, então vamos lá. Fiz um cambão com um caibro. Coloquei um ferro na ponta, na outra, e engatei o Jeep do cara no Corsinha. E aí, vamos. Mas a hora que a gente foi para sair, chegou um cara, falou assim, vocês não vendem buzina de Corsa? Aí o dono da oficina falou assim, aquele cara ali eu acho que vende. Aí eu, opa, abri já o capô, o que o senhor quer levar? Só a buzina? Arrancou a buzina, não tem? Amados, e aí fomos, né, de Rolim de Moura para Vilhena. E eu lá atrás, querendo podar o Jeep, e não conseguia. Querendo, né, e tal. No meio do caminho, o Jeep desviou de um buraco e eu entrei dentro. Aquele dinheiro que eu vendi a buzina foi o suficiente para pagar o conserto do pneu. Chegamos em Vilhena, desconectou o carro e aí a gente dormiu em Vilhena. No outro dia eu fui num autopeça e precisava de uma peça. E eu cheguei lá e falei, senhor, vocês têm essa peça aqui do Corsa? O cara falou, tenho. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro, contei toda a história. Eu falei, mas eu tenho uma aliança. Aí o cara falou, eu não gosto disso não, mas pode me dar aí. Imagina se gostasse. Entreguei a aliança, peguei a peça, eu mesmo coloquei, porque era só colocar e conectar. Virei a chave e nada. Aí vi uma autoelétrica para baixo, chamei um homem, o homem veio com uma lâmpada na ponta e um ferrinho na outra. E fazia assim no carro. Abriu, né, o banco traseiro, foi lá na bomba. Eu falei, o que está acontecendo? Ele falou assim, queimou a bomba, a lâmpada não acendeu. Falei, e agora? Agora o senhor tem que colocar uma bomba nova, isso vai te custar em torno, na época, uns 300, 400 reais. Aí eu falei, tá bom, então vou ver o que a gente faz aqui. Ele foi embora, sentei assim no meio-fio e comecei a chorar. Falei, Deus, a tua palavra diz que o Senhor não nos prova além da nossa força, e a minha força acabou, Senhor. E aí contei toda a história para Deus também, né? Toda a história contei para Deus, e agora? Aí eu olhei para o outro lado, tinha uma outra autoelétrica bem pequenininha. E eu fui lá naquela autoelétrica e contei toda a história para aquele homem também. Ele falou, traz o carro aqui, a gente foi empurrando o Corsinha lá. Aí ele olhou, falou assim, vamos fazer um teste. Aí tinha um monte de entulho, estopa velha, sujeira, peças velhas, e tinha uma bobina velha. Vamos fazer um teste, pegou uma bobina de Fusca. Levou no Corsa, falei, vamos ver aqui, fazer um teste aqui, quem sabe é a bobina. E essa aqui, né, resolva. E aí ele tirou a bobina do Corsa e colocou na bobina do Fusca. Ele falou, agora vira a chave. A hora que eu virei a chave assim, o painel acendeu. Eu falei, eita, glória a Deus, aleluia. Já comecei a glorificar. Agora da partida, a hora que dei partida, eu falei, aleluia, glória a Deus. Não tem aquele volante ali, o carro funcionando, aí o ponteiro de combustível subiu na metade. A provisão de Deus, da gente vir arrastado de Rolim de Moura para Vilhena, era para o combustível que daria para ir até Pontes de Lacerda. Chegamos em Pontes de Lacerda. Aí meu cunhado falou assim, vamos lá na polícia. Falei, vamos. Aí ele chegou lá e falou assim, olha, meu pai é da polícia, então aí contou toda a história lá para os policiais, para o sargento. Ele falou, não, então vocês vão dormir aqui, vocês vão jantar e amanhã a gente resolve. Jantamos, dormimos no destacamento. No outro dia, ele chamou um soldado e falou assim, vai no posto, coloca 30 litros de combustível para esses meninos. Eles precisam seguir viagem. Ele colocou 30 litros. Aí a gente, vamos embora. Chegamos em Cáceres, novamente o meu cunhado foi lá na polícia militar, lá no tenente, contou toda a história novamente.
Aí o tenente chamou o soldado: soldado, sim senhor, coloca 30 litros de gasolina no carro desses meninos, sim senhor. Chegamos em Barra do Bugres com mais de meio tanque, e com o carro lá, não tem? E todo mundo falando que a gente não ia recuperar, e experimentamos a provisão de Deus. Esse testemunho que a pastora conta, falando que nós repartimos a compra que nós ganhamos, a gente estava passando fome, ganhamos uma compra e repartimos no meio e entregamos para uma senhora que tinha 5 filhos. Mas nesse período, amado, nós estávamos numa campanha de 21 dias de oração e de jejum. 21 dias, eu e minha esposa, nós estávamos tomando sopinha de batata, só com sal, um pouquinho de sal, sopinha de batata, orando. E o nosso período de oração era de 3 a 4 horas por dia. 3 a 4 horas por dia, pedindo um milagre de Deus. Foi aí que chegou a compra, a gente repartiu, Deus profetizou e a gente mudou de casa. Amém? Então nós sempre experimentamos o poder de Deus, o escape de Deus nos momentos de oração, de jejum e de consagração. Talvez você está falando assim: pastor, mas 40 dias é muito para mim. Daniel orou durante 21 dias. Durante 21 dias ele se absteu da mesa do rei e decidiu comer só ervas amargas. Amado, você vai ali no Atacadão, tem rúcula, tem almeirão, tem... e por aí vai. E durante 21 dias ele começou a comer aquelas ervas e continuou orando. E o texto fala que o anjo veio a Daniel quando completou 20 dias e falou assim: tu és um homem muito amado. No primeiro dia Deus já ouviu as tuas orações, mas o príncipe da Pérsia, me reteve, tentou me deter. Preste atenção, ele ficou ali em oração, em jejum, buscando a presença de Deus. Oh Deus, manifesta o teu poder e a tua glória. No primeiro dia, o anjo sai lá do alto e sublime trono de Deus para responder à oração de Daniel. Mas no meio do caminho, o príncipe da Pérsia, ou seja, um principado, tentou impedir o anjo. E aí imagina, espada cortando no ar, e o anjo tentando passar, e Daniel orando. Aí está eu ou você lá: cansei, não vou mais orar não. Aí o anjo está lá lutando, aí pode parar. Daniel parou de orar, parou de consagrar. Pessoal, vamos parar essa batalha aqui que o cara lá já parou de orar. Vou pôr a espada, tchau para vocês aí, a gente continua na próxima. Quantas vezes nós estamos fazendo isso? Você está clamando: Deus, muda a história do meu marido, muda a minha casa, oh Deus, muda. Deus levanta os anjos para virem em sua direção, e os anjos estão vindo para operar sobre a tua vida. Você para, você desiste, você interrompe o processo, e os anjos, poxa vida, toda vez que nós estamos chegando para abençoar, aquela mulher para, aquele homem desiste. Radassa, Esther, ela orou durante 3 dias para que Deus pudesse dar livramento para o povo judeu. E durante 3 dias ela orou e jejuou e foi ter um encontro com o rei. E aquele povo experimentou um livramento do Senhor. Amados, então há poder na vida daquele homem e aquela mulher que se entrega à consagração. Não é o número 40, não é numerologia, mas eu estou falando que 40 é um período de oração, de busca intensa da presença de Deus. E talvez você está na casa de Deus até hoje, mas nunca orou, nunca jejuou, nunca buscou a face dEle. E em nome do Senhor Jesus, Deus está chamando homens e mulheres nesses dias para se levantarem em oração e tomar uma atitude diante dEle. Ele espera uma atitude minha, Ele espera uma atitude sua. Ele espera que você se levante. Você precisa atravessar para outra margem. Você está desse lado, mas para você chegar do outro lado, você só chega com jejum, com oração e com busca. Mas toda vez que você tem que atravessar, você desiste, vem a dificuldade e você para. Sabe por quê? Porque você está fazendo da forma errada. O certo é você começar a orar, começa a jejuar,
Começa a buscar a face do Senhor e vai. Vem os obstáculos, vem a dificuldade, você vai rompendo, você vai vencendo, você vai caminhando e chega do outro lado. Do outro lado tem a sua vitória, do outro lado tem a sua conquista, mas é necessário você se dispor, e se você crê nisso, aplaude ao Senhor, porque Ele é digno. Oh, Espírito de Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Aleluia. Nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Sopra, Espírito de Deus! Sopra, 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 sopra. Quando Ele fica, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá chorando, não importa. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, curando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor. Exaltamos o Senhor. Com muito louvor, com muito louvor. Escuta, escuta. Consagração para experimentar o novo de Deus. Amados, como pastor, às vezes eu vejo vidas, pessoas que chegam na igreja e estão aqui na margem, estão olhando o outro lado e param aqui e faz aquela cara de coitado e fala assim: tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Fica que nem uma galinha de Angola cantando aqui na beirada: tô fraco, tô fraco. Aí chega o irmão agora na igreja: ô, graça e paz, tudo bem? Chega outro: graça e paz, tudo bem? Gorinha, tá todo mundo do outro lado, só você que ficou ali numa mesmice. Gorinha vai virar um monumento, porque quem fica na mesmice vira monumento. Vai virar um monumento, não experimenta nada novo. Enquanto Moisés estava tendo revelação de Deus naquele monte, Deus falando com ele face a face, o povo estava se desviando lá embaixo. Por que o povo estava se desviando? Porque enquanto Moisés orava e jejuava, o povo lá embaixo maquinava outras coisas. E talvez você está aqui na igreja ouvindo essa palavra nessa noite, e aí tem homens e mulheres que estão falando assim: não vejo a hora do pastor Wander terminar esse culto e subir para o monte, para a presença do Senhor, em nome de Jesus, começar um período de consagração. Mas talvez tem outros que estejam aqui nessa noite, estão maquinando o que vão fazer lá embaixo. Se você ficar maquinando o que vai fazer lá embaixo, só vai sair bezerro de ouro. Em nome de Jesus, suba a montanha, suba para a presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, nós estamos no período de 40 dias de oração e jejum nessa igreja. Aonde está você? Pastor, mas eu posso começar amanhã? Pode e deve. Pastor, mas amanhã já será o 8º dia, não tem problema. Eu abro a porta do ônibus para você entrar e te dou carona. Amém? Então comece a ler a Bíblia. Amanhã nós estaremos em Levíticos capítulo 15. Comece a tirar um período de jejum e de oração. Ah, pastor, mas quando eu estou jejuando eu não aguento, porque eu começo a tremer inteirinho. Irmão, eu também começo a tremer.
Vai uma dica aí para aqueles que estão começando no jejum. Quando começar a vir essas abstinências, um bom copo de soro ajuda bastante. Uma pitada de sal, um pouco de açúcar você toma, você revigora. Amém? Então nós podemos sim. Começamos na segunda-feira, eu e minha esposa começamos um jejum de líquido na segunda-feira. E aí, beleza, né? 4 horas da tarde, 2 irmãos, um casal lá de Santarém, que nos recebeu com tanto amor e carinho em 2017. Pastor Wander, estamos aqui em Cuiabá. Eu falei, glória a Deus, aleluia. Eu falei, onde vocês estão? Estamos no shopping. Então 7 horas da noite eu quero vocês aqui em casa, porque vocês serão bem-vindos com um churrasco. Aí, os meus discípulos que estão em períodos de 12 horas, em outro jejum, cortando a carne assim na minha frente, não tem? E eu assim, oh, aleluia, glória a Deus, não tem? E eu falei por Eliel nesse momento, eu falei assim, Eliel, Moisés estava 40 dias e 40 noites no monte, orando e jejuando, mas ele não sentiu o cheiro da carne. E eu estou aqui na beira da churrasqueira sentindo o cheiro da carne. Eu creio que o milagre vai ser maior. Eu creio que o milagre ainda é maior. E aí, assim que eles terminaram de jantar, aí colocaram na mesa aquele pudim, não tem? Pensa no pudim, amados. Aquele que você vai descendo com a colher assim, a hora que a colher vai chegando perto dele, ele se parte ao meio. Aí você pega assim aquela porção generosa, coloca no seu pirex, aí vem com aquela calda e joga em cima assim, não tem? Aí você enfia a colher assim do lado e coloca assim e começa a derreter no céu da boca, não tem? Esse é o verdadeiro pudim, não é? E eu falei, aleluia, glória a Deus, Senhor. Manda os teus manjares espirituais aí, Pai. Manda os teus manjares espirituais. Há um preço para se pagar, para uma mudança de vida acontecer. E em nome do Senhor Jesus, se você está aqui nessa noite, é porque Deus quer mudar a sua história. Quantos creem nisso? Então eu peço que você se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Ministério de Louvor, vem aqui para o altar em nome do Senhor Jesus. Escuta. Quantos aqui conhecem o Kleber? Essa igreja está orando e jejuando pela vida dele. Mas quando aconteceu a situação, o derrame cerebral, a gente foi no hospital e os médicos, o diagnóstico era terríveis, que se ele escapasse com vida, ele ia ficar em estado vegetativo. E aí começamos a orar, 24 horas de oração, 7 dias por semana, sem parar, torres de oração fizemos aqui na igreja. E aí, na sexta-feira ele passou pela cirurgia. No sábado a esposa chegou aqui chorando e falou assim, os médicos ligaram para mim e disseram que provavelmente dessa noite ele não vai passar. E era bem no nosso período de 4 horas de adoração, e aquelas 4 horas de adoração começamos a orar incessantemente por ele. E para a honra e glória do Senhor, essa semana eu e Eliel fomos visitar o Kleber. A hora que eu entrei lá, o Kleber, ô meu pastor, meu discipulador, consciente, enxergando, falando. O fisioterapeuta vai trabalhar os movimentos. Sentei do lado dele, sabe o que ele me falou? Ele é recém-convertido aqui na igreja. Ele falou assim, pastor Wander, eu sonhei com a nossa igreja. Você sonhou com a nossa igreja, Kleber? O que você sonhou com a nossa igreja? Pastor, eu sonhei que na igreja estava tendo um avivamento. Amado, se o Eliel falar para mim que sonhou com um avivamento, é uma coisa, porque ele está inserido no contexto, ele está no meio do fogo. Mas o Kleber é um recém-convertido, saiu uma palavra dessa, eu sonhei com avivamento, é diferente. Eu sonhei com avivamento. Eu sonhei que a igreja estava tão cheia que as pessoas não cabiam lá dentro, ficavam do lado de fora e via ônibus de tudo quanto é lugar. Pastor, Deus vai trazer um avivamento para a nossa igreja. E aí chegando em casa eu perguntei para Deus, Deus, eu quero ver esse avivamento. Aí Deus falou assim, então mande o povo se levantar em consagração. Porque avivamento não é só uma pessoa, é quando um povo se junta em mãos dadas. Aí a gente experimenta um avivamento. Estamos 40 dias de oração e de jejum. Deus está te chamando para esse propósito. Se você não começou, comece amanhã.
mas venha conosco, vamos orar e vamos buscar a face do Senhor, porque eu tenho certeza que Ele pode mudar a tua história também. Fecha os teus olhos, eu quero orar contigo no nome do Senhor Jesus. Há uma forte presença do Espírito Santo de Deus nessa noite. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar.